Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, porque temos colocado nele toda a nossa esperança e feito dele o nosso refúgio. Nesta manhã nós vamos participar de mais um banquete espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Em nome de Jesus eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. Mas antes eu quero orar com você. Senhor, dá-nos sabedoria e compreensão da Tua palavra, para que ela transforme a nossa vida, a nossa história, para que ela encontre no nosso coração uma boa terra, aonde ela brote, cresça, frutifique a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Lembrando que essa semana nós estamos vendo o capítulo também 18, não vimos só o 18, mas também. E no capítulo 18 nós já vimos a parábola do juiz iníquo, que ensina que nós devemos orar sem cessar, incessantemente. Depois nós vimos a parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus ensina que simplesmente orar sem cessar não é o suficiente. Amém? Nós precisamos da atitude correta, e essa atitude é a atitude como uma criança que depende completamente de Deus em tudo, assim como, ou melhor, né? Como uma criança que depende completamente dos seus pais em tudo, nós devemos depender de Deus em tudo também. Nós dependemos dele e somente dele, não pelas nossas próprias obras. E agora nós vamos ver aqui, Jesus ele tem um encontro com um jovem rico, um homem de posição, no versículo 18, e ele está tratando ainda do mesmo tema. Às vezes as pessoas não percebem esta ligação que há entre estas porções, mas elas estão interligadas. E diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe. Então chegou alguém de posição até Jesus, né? Vendo Jesus ali contando a parábola do fariseu e do publicano, ensinando ali sobre as crianças. Então certo homem veio até Jesus e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então nós vemos que a pergunta dele é uma pergunta pertinente. E ele fala também do que ele deve fazer. O que eu preciso fazer? Lembre-se que Jesus, claro, ele conhecia o coração daquele jovem, ou daquele homem rico. Amém? Ele conhecia. E então, a preocupação daquele homem diante de Jesus, para aqueles que estavam à sua volta, é o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E então Jesus responde para ele assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Entenda uma coisa, que Jesus ele já está colocando aqui uma linha, né? Já está colocando um limite, dizendo: ó, ninguém é bom. Ninguém é bom o suficiente para herdar a vida eterna. Ninguém é bom para herdar a vida eterna por suas próprias obras. E então ele continua: ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus pergunta para aquele jovem rico, para aquele homem rico. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus aqui ele cita todos os mandamentos da segunda tábua da lei. Os mandamentos que nós podemos dizer mandamentos horizontais, que são os mandamentos aqui que envolvem os nossos relacionamentos. Com exceção de um, o não cobiçarás. Ele não citou não cobiçarás. Mas lembra que a pergunta do jovem era o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E Jesus usa a própria lei para dizer assim, que a salvação ela não pode ser buscada pelos nossos próprios méritos, porque eu observo as leis, simplesmente. Porque a palavra de Deus também nos ensina que é assim, ó, que nós devemos observar todas as leis. Por exemplo, se nós quebrarmos, mas se nós quebrarmos uma só lei, nós quebramos toda a lei. Então nós não vamos encontrar a vida eterna, não vamos encontrar a salvação com os nossos méritos próprios, porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Amém? Nós não conseguimos. Nós dependemos completamente de Jesus, e foi o que nós falamos ontem sobre a justificação, que é esse ato de Deus de declarar o homem injusto como justo, com base não nas obras daquele homem, mas com base na obra de Cristo. Isso é justificação. Por isso que Jesus diz que nós, para entrarmos no reino dos céus, nós temos que ser como uma criança, que eu citei isso há pouco.
dependendo de Deus absolutamente, assim como uma criança sabe que ela depende dos seus pais para sobreviver. Nós dependemos de Deus para entrar no reino dos céus. E precisamos reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então ele estabelece que a salvação, ela não pode ser buscada pelos nossos próprios méritos, porque nós não vamos conseguir, tá? Não vamos conseguir. Então o que o jovem responde, replica para Jesus? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então olha só o jovem desnudando o seu coração, mostrando que ele pensa, que ele entende, que ele está apto para herdar os céus porque ele tem observado essas leis. Mas o que nós acabamos de falar? Que a salvação ela não é alcançada pelos nossos próprios méritos, porque quem transgride um mandamento, transgride toda a lei. E é isso que Jesus está falando aqui. Então, ouvindo Jesus, versículo 22, ele disse assim, uma coisa ainda te falta, porque Jesus conhecia o coração dele. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Então, Jesus ele expõe o coração daquele jovem. Olha, a tua riqueza está no primeiro lugar do teu coração. Está no trono da tua vida. É ela que reina na tua vida. E não lembre-se que nós vimos isso essa semana, que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. O que significa isso? Que a pessoa não pode ser rica? Não. Mas que a riqueza não pode reinar na sua vida. Não pode estar acima de Deus. Amém? Então, esse texto, um parênteses importante. Esse texto, quando Jesus fala assim, olha, vende tudo, dá aos pobres, Jesus não está falando de assistência social. Preste atenção, ele não está falando de assistência social, mas ele está falando de dar o primeiro lugar do seu coração para Deus, para Jesus. Amém? Muitos interpretam isso aqui como, não, então eu vou praticar assistência social para ser salvo. Quer dizer, está contradizendo, está insistindo no erro de achar que pelos seus próprios méritos pode ser salvo. E não vai ser salvo. Amém? E tem muitas religiões que pregam isso. Ele está dizendo aqui para que nós coloquemos no nosso coração, em primeiro lugar, Jesus Cristo. Não adianta praticar assistência social, porque isto é incorrer no mesmo erro, de achar que nós, pelos nossos méritos, vamos alcançar a vida eterna e vamos encontrar a salvação. Aí o que acontece? Jesus ainda fala assim no final do versículo 22. Dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Por que agora pode seguir a Jesus? Nós só podemos seguir a Jesus. Ouça você, discípulo de Cristo. Você só pode seguir a Jesus quando você deu o primeiro lugar da tua vida, o trono da tua vida para Ele. Quando você entregou aquilo que estava no trono da tua vida, então você se torna um seguidor de Cristo verdadeiro. Por que muitas pessoas não conseguem seguir a Jesus? Porque elas retêm, elas mantêm no trono do seu coração, em primeiro lugar no seu coração, outra coisa ou outras pessoas. Pode ser às vezes um filho, pode ser às vezes o seu trabalho, pode ser às vezes as riquezas, não importa. E ele termina e diz, versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Você sabe que esse jovem ele nem percebeu que Jesus estava chamando ele para que ele cresça, para que ele tivesse fé. Assim como Jesus está nos chamando para ter fé. Não confie em nada, não confie em coisas, não confie no que você faz, confie em Jesus. Ele é suficiente. Amém? E então o texto continua no 24 para nós terminarmos. E Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque eles confiam nas riquezas. Eles não querem entregar o seu trono, o primeiro lugar da sua vida para Deus, porque eles confiam nas riquezas e não em Deus. Essa é a chamada de Cristo para mim e para você, para crermos, para termos fé nele. E então, porque Jesus diz, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, não importa o que venha a ser agulha, o que importa é que é impossível o camelo passar, do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Este rico não é o rico porque tem riquezas, mas é o rico aonde no seu coração, o primeiro lugar no seu coração, pertence às riquezas e não a Deus. Quando o primeiro lugar pertence às riquezas e não a Deus, nós não podemos ser seguidores de Cristo. Por isso que aquele jovem diz,
vai embora triste. Jesus vê ele indo embora triste por causa disso. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Ouça isso. Quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Mais uma vez Jesus chama aqueles ouvintes e diz assim, para vocês não é possível, mas para Deus é. Creia em Deus, coloque a tua fé em Deus. Entregue a tua vida para Deus, para Jesus Cristo, porque para ele nada é impossível. Quando as pessoas questionaram Jesus, quem vai se salvar então? Só aqueles que entregam a sua vida para Jesus, que são justificados pela fé em Cristo, aonde Deus atribui a obra de Cristo àquele homem e àquela mulher que crê nele. E ali nós somos justificados. Ali nós somos declarados inocentes. Amém? Não pelas nossas obras, mas pelo que Jesus fez na cruz. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pai ou filhos por causa do reino de Deus. Lembra, né, que nós lemos, né? Que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer divisão. Numa casa com 5 pessoas, 2 estarão contra 3, 3 contra 2. Que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Glória a Deus mais uma vez, né? Como eu citei, a Bíblia fala muito sobre riqueza, sobre dinheiro. A Bíblia fala muito sobre esse tema, porque é aí que está, vamos dizer assim, um ponto assim crucial na nossa vida. Abrir mão das riquezas, da confiança nelas. Esse é o ponto. Não é abrir mão simplesmente da riqueza, fazer um voto de pobreza, mas é abrir mão da fé, da confiança no dinheiro, nas riquezas. Por isso que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos dê um coração que te ama, um coração que tem o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, se tem algo no trono da nossa vida que está roubando, tirando o teu lugar, impedindo-nos de te seguir, mostra, Senhor, hoje. Produz arrependimento no nosso coração, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa-nos nessa manhã. Fala conosco, ministra nas nossas vidas tudo aquilo que nós somos limitados, Senhor. Espírito Santo, vem sobre cada um de nós e abençoa as famílias aqui representadas. Abençoa cada casa, cada família com paz, com saúde, com proteção, com comunhão, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, com a tua graça, com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe muito, amém? Não esqueça de compartilhar, de curtir, de colocar nos comentários o teu pedido de oração e também eu quero desejar a você um dia excelente e um grande abraço para todos. Em nome de Jesus, um abraço.